Vamos falar um pouquinho sobre autismo em mulheres, porque uma ginecologista está falando sobre isso. Se você quiser entender, assista os 2 vídeos que eu já falei sobre autismo em mulheres. Hoje eu quero falar um pouco da terapêutica. Falamos muito sobre o sofrimento, né? Mas aí, se a gente só fala do sofrimento sem a solução, não tem melhora, né? É importante falar do sofrimento para a gente detectar. E uma vez detectado, abre o caminho da solução. Qual é a solução? Entender o problema. Imagina que nosso corpo é uma casa e o dia que essa casa tá tão suja, tão bagunçada, eu vou ter que chamar um técnico para vir abrir os aparelhos que pararam de funcionar para trocar as peças. O que é trocar a peça de um aparelho? É quando a gente já tá tão doente que os exames mudam e o médico consegue, pelo exame, fazer a detecção do problema e dar os tratamentos. O que é uma sujeira e uma desorganização na nossa casa? São sintomas, são aquelas coisas que acontecem antes do exame mudar. E isso é muito importante, porque enquanto a nossa casa tá só bagunçada e suja, mas tá tudo funcionando, a gente vai pra cura. Então, saber entender sintoma antes do exame mudar, é uma das coisas mais importantes para a gente conseguir fazer uma boa medicina. E o que é uma boa medicina? É tirar as causas da inflamação. O que causa inflamação? Metabolismo, intestino doente, musculatura com muita contratura muscular e estresse. Como que a gente resolve isso? Metabolismo, quando tá ruim, resistência insulínica associada à predominância estrogênica. Qual é a cura? Dieta low carb, brasileira paga pau de americano, a gente dá nome em inglês das coisas que tinha assim em português. Dieta com pouco carboidrato, dieta com restrição de carboidrato. E o que é carboidrato? É basicamente os acompanhamentos. Como que a gente faz essa dieta? Para começar, não faça grandes mudanças. Aumenta a mistura, aumenta saladas, legumes e verduras, diminui acompanhamento. Se possível, tire farinha de trigo da vida, tire o açúcar, tire todas as comidas industrializadas. Segunda coisa, microbiota intestinal. Intestino, como que eu sei? Eu olho para a barriga. Se ela estiver estufada, cheia de gases, tá ruim. Se tá ruim, o que eu tenho que fazer? Tirar os alimentos industrializados, porque são eles que acabam com a nossa microbiota. Prestar atenção no que eu como que estufa a barriga e tirar do meu dia a dia. E aumentar o consumo de saladas, fibras, verduras, aumentar o consumo de chás com potencialidades anti-inflamatórias e aumentar o consumo de alimentos fermentados, que é um processo de conservação de alimento que é a comida predileta para as bactérias que dão saúde para o nosso intestino. E aí com isso acaba sendo um probiótico caseiro natural que a gente faz em casa. Terceira coisa, contratura muscular. O músculo, ele parece um cabelo. Eu vou dar de exemplo o bíceps. É um monte de fio fininho, um do lado do outro. E esses fios são elásticos. Tem um bagulho que segura a cabeleira, esse bagulho é grudado no osso, o nome desse bagulho é tendão. Cabeleira elástica, bagulho segurando a cabeleira grudado no osso. E ele só estica, relaxa, estica, relaxa. Depois de uma vida toda esticando e relaxando, o que vai acontecer? Engruvinha e não consegue mais esticar. E qual que é o problema? Se aqui virou um bololô, aqui diminuiu o espaço entre os ossos. E se diminuiu o espaço entre os ossos, quando eu me mexo, começa a bater osso com osso, é a tal da bursite. Começa a estirar esses bagulhos, é a tal da tendinite. A causa não foi uma musculatura embaraçada? Se uma mulher passar 1 mês sem pentear o cabelo, que remédio que ela vai tomar para pentear o cabelo? Não tem, né? Dá trabalho. Como eu tiro uma contratura muscular, eu tô aqui no nó, vou puxar pelos 2 lados até desfazer o nó, que é um bom alongamento. Só que um alongamento para ser bem feito, como tá com muito nó, muita contratura, quando eu achar as posições do alongamento que eu tô tentando liberar o nó, aquelas que eu tentar fazer e tiver travada, lá tá o nó, lá eu tenho que ficar uns 5 minutos. Me concentrando em relaxar, me concentrando em respirar devagar, até eu sentir que o nó saiu. Não tô lá respirando devagar e relaxando 5 minutos. Sabe o que você vai fazer nessa hora? Procurar coisas para agradecer.
existe uma parte da medicina que se chama medicina quântica. O que é a medicina quântica? É quando você faz uma coisa que não existe, transformar numa coisa que existe. Então, por exemplo, felicidade não existe. Mas quando eu estou feliz, eu produzo um neurotransmissor chamado serotonina que existe. Raiva e medo não existe. Mas quando eu estou com raiva e medo, eu produzo um neurotransmissor chamado adrenalina que existe. Quando eu estou lá, relaxando, respirando devagar e procurando coisas para agradecer, isso é um exercício antidepressivo quântico. Eu estou produzindo serotonina graças às forças do meu pensamento. E aí, com essas atitudes, dieta low carb, tirar alimento industrializado, aumentar fibras, chás, alimentos fermentados e fazer alongamento todo dia pensando em agradecer, que a gente vai conseguir melhorar a inflamação do corpo, vai conseguir organizar a nossa casa e vai conseguir tirar o sofrimento, não só de pessoas que estão no transtorno do espectro autista, como de todas as pessoas. E aí, só para finalizar, qual que é a importância da conscientização e do respeito na população que apresenta o TEA? Eles nada mais são do que guias para a gente respeitar seres humanos. Porque respeitar quem está no espectro é respeitar a base que organiza todo o corpo do ser humano. E como quem está no espectro consegue perceber muito antes essas desorganizações, eles são os nossos guias, para que a gente consiga melhorar de uma forma completa no amor e no respeito. Então era isso que eu queria falar sobre autismo. Gostou? Me siga para mais dicas.